O general Braga Neto, juntamente com os coronéis Oliveira e Ferreira Lima, concordavam com a necessidade de ações que gerassem uma grande instabilidade e permitissem uma medida excepcional pelo presidente da República. É uma medida para impedir a posse do presidente Lula. Sim, senhor. Uma medida excepcional sim, senhor. Que impedisse a posse do então presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Em determinado momento desta reunião, o general Braga Neto solicitou que o colaborador se retirasse, pois os três iriam começar a discutir planos operacionais para ações que pudessem gerar o caos social e a instabilidade política. E o general Braga Neto o general Braga Neto entendeu que pela proximidade com o presidente da República, com o então presidente da República, não seria bom que o colaborador permanecesse na reunião. Dois dias após essa reunião, o coronel Oliveira entrou em contato com o colaborador solicitando dinheiro para realizar as operações que havia discutido com o general Braga Neto e o coronel Ferreira Lima na reunião do dia 12 de novembro. O colaborador procurou o general Braga Neto informando dessa solicitação e recebeu como resposta a indicação de que procurasse o PL, Partido Liberal, para obter o dinheiro necessário para a operação. Neste mesmo dia, o colaborador recebeu, por parte do coronel Oliveira, um arquivo, entre aspas, Copa 2022, que detalhava a logística da operação. O colaborador afirma que não se recorda da senha deste arquivo, que abriu somente uma vez, razão pela qual deixou de fornecê-la à Polícia Federal. Porém, o colaborador... Porém, o colaborador se recorda... Ministro, se o senhor me permite, se o senhor quiser complementar, eu imprimi o documento, eu creio que eu imprimi o documento, né, inclusive mostrei impresso o documento para o coronel lá do PL. Porém, o colaborador recorda-se que imprimiu o documento para entregar, foi ao tesoureiro do PL. Ministro, eu não lembro qual era a função e o cargo dele lá, mas era tesoureiro ou ordenador de despesas, eu não sei. Não, tá. É para um dirigente do PL, vírgula, provavelmente tesoureiro ou ordenador de despesa. E, nesse arquivo,
impresso pelo colaborador, constava... O que constava, coronel? Ministro, constava pedido de dinheiro para passagem de avião, genéricos, não tinha de onde para onde. Aluguel de carro, alojamentos, e eu não me recordo se tinha compra de celulares ou não. E despesas para alimentação diária, né? Café, almoço e janta. Não, é que nesse impresso não constava valores para deslocamento aéreo, locomoção terrestre, alimentação e provavelmente, vírgula, mas não se recorda com certeza, vírgula, gastos com celulares. O dirigente do PL disse ao colaborador que não poderia utilizar dinheiro do partido para esse tipo de operação. O colaborador tem também, não só benefícios, tem também obrigações. E as obrigações, a maior delas, das obrigações é falar a verdade, é não se omitir, não se contradizer. Não há na colaboração premiada essa ideia de que só respondo o que me perguntam. Não. O colaborador ou colabora com dados efetivos, até porque há um requisito essencial para que os benefícios sejam concedidos, a efetividade da colaboração. Se não houver efetividade da colaboração, se a colaboração em nada auxiliou, não há porquê, dentro dessa ideia de justiça colaborativa, justiça premial, se dar os benefícios. Então, a questão aqui é muito importante em relação à veracidade das informações e, mais do que isso, a não omissão das informações importantes. E por que digo isso? Peço também uma atenção especial aqui do colaborador e de seus advogados. Após essa nova fase da investigação, onde vários documentos foram juntados aos autos, onde celulares, mensagens de celulares, mensagens de computadores, os novos laudos foram juntados, se percebeu que há uma série de omissões, uma série de contradições, eu diria aqui com todo respeito, uma série de mentiras na colaboração premiada. Isso fez com que, e dentro da lealdade processual que cabe a todos nós, magistrados, membros do Ministério Público e advogados, isso fez com que na terça-feira a Polícia Federal encaminhasse um relatório dizendo, abre aspas, o cotejo dos elementos probatórios identificados revela que o colaborador omitiu informações relevantes para o esclarecimento dos fatos investigados, em tentativa de minimizar a gravidade dos fatos. Fecha aspas. A partir disso, eu solicitei ao eminente Procurador-Geral da República, na própria terça-feira, um parecer sobre a questão. O Procurador-Geral da República, analisando essa questão, analisando até aquele momento o descumprimento, abre aspas, o descumprimento dos termos acordados torna necessária a medida mais grave ante a existência de indícios concretos da atuação de Mauro César Barbosa Cid como articulador de atos voltados à abolição do Estado Democrático de Direito. O Procurador-Geral da República conclui solicitando, manifestando-se, pela decretação da prisão preventiva do colaborador. Por que fiz esse breve resumo? Porque essa audiência foi convocada como mais uma tentativa de permitir ao colaborador que preste as informações verdadeiras. Já há o pedido da Polícia Federal, já há o parecer favorável da Procuradoria-Geral da República pela imediata decretação da prisão, do retorno à prisão do colaborador. Então, aqui é importante, e exatamente por isso, a fim de possibilitar uma reflexão maior do colaborador com seus advogados, para que esclareça omissões, contradições na sua colaboração, sob pena não só da decretação de prisão, como também da cessação da consequente rescisão da colaboração, e eventual rescisão englobará, inclusive, a continuidade das investigações e responsabilização do pai do investigado, de sua esposa e de sua filha maior. Eu gostaria de saber se o colaborador está plenamente ciente das consequências da manutenção dessas omissões e contradições. Sim, senhor. Sou eu, Vânia. Por favor, doutora. Antes de mais nada, a defesa gostaria de agradecer pelo senhor ter nos convocado e dizer que a defesa também foi pega de surpresa com esses fatos novos, essa operação nova. Então,
nós conversamos com o nosso cliente e ele está disposto a falar sim, a revelar os fatos que ele sabe, porque mentir ele não pode, né, como Vossa Excelência mesmo disse. Mas ele certamente tem fatos que interessam a investigação, e nós gostaríamos também de ressaltar que nas outras operações, tanto das joias, das vacinas, o Coronel Cid, ele colaborou muito bem. E também com essa operação, com essa investigação do 8 de janeiro. Tanto é que foi ele quem disse sobre o documento, ele entregou o documento, falou quem eram as pessoas que levaram os documentos. Então, que isso seja levado em consideração, né, de tudo. Agora, quanto a essa última operação, realmente, ele vai esclarecer, se houve omissões, contradições, ele vai esclarecer, sim. A gente fala antes de contar, então. Eu gostaria de contar antes. Doutor, deixa eu dizer, aqui eu não precisaria repetir, mas a colaboração premiada, ela não pode ser seletiva e direcionada. Ela não pode ser utilizada para proteger alguns e prejudicar outros. Aqui, o colaborador, ele dá os fatos. Quem analisa quem será processado ou não é o Ministério Público, é o Procurador-Geral da República. E quem analisa, após a denúncia, eventual denúncia da Procuradoria-Geral da República, se haverá culpabilidade ou não, é o Supremo Tribunal Federal. Não é o colaborador que, desde o início, analisa. Esse não fez nada, não. Eu quero fatos. Por isso que eu marquei essa audiência. Eu diria que é a última chance do colaborador dizer a verdade sobre tudo. Eu vou passar a palavra a ele, só que porque depois, e quero aqui, para não dizer que eu não avisei, depois eu tenho aqui um relatório detalhado, não só da investigação, como do novo relatório que a Polícia Federal está apresentando agora, encerrando a investigação sobre a tentativa de golpe com 700 páginas detalhadas. Então, eventuais novas contradições não serão admitidas. Então, antes de passar a palavra ao colaborador, eu quero que ele diga o que sabe, mas especificamente em relação ao presidente da República, ao ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, as lideranças militares citadas, General Braga Neto, General Heleno, General Paulo Sérgio, General Ramos e eventuais outros que ele tiver conhecimento, quero que ele diga qual a participação dessas pessoas na operação conhecida como Punhal Verde Amarelo, realizada pelo Grupo Copa 2022, mas não só em relação a isso. No financiamento e organização dos acampamentos nos quartéis, em especial de Brasília, e nos atos que levaram à tentativa de golpe de Estado do dia 8 de janeiro. Então são esses 3 pontos principais, são esses 3 pontos. A Operação Punhal Verde Amarelo, financiamento e organização dos acampamentos dos quartéis, em especial de Brasília, e os atos, toda a sequência dos atos que acarretaram na tentativa de golpe do dia 8 de janeiro. Novamente dizendo ao colaborador, aos seus advogados, que nós temos agora todas as informações, inclusive as omissões e contradições. Excelência, pela ordem, para que não pareça omissão, como são muitos fatos, a defesa solicita que sejam postulados individualmente, e ele vai esclarecendo. Está aqui para esclarecer todos os fatos, mas é uma quantidade. Então que seja postulado individualmente, ele vai respondendo e esclarecendo. Doutor Bittencourt, quem pediu a palavra para fazer antes uma exposição foi o próprio colaborador. Após isso, eu vou detalhando e perguntando. Por favor. Okay. Boa tarde, ministro. Agradeço a oportunidade que o senhor está nos dando aí de poder esclarecer, poder contar realmente como colaborador e continuar colaborando com o que eu posso. Eu gostaria de explicar, contando efetivamente o que aconteceu, desde quando eu fiquei sabendo que iam possivelmente começar um planejamento sobre alguma ação, aonde foi, e aí eu vou construindo uma história, tentando passar por esse período aí, que praticamente 2 meses, desde a eleição, no final da eleição, até quando o presidente Bolsonaro deixamos o país por término de mandato. Então, basicamente, sobre esse planejamento do Punhal Verde Amarelo, a primeira vez que eu fui contactado para conversar sobre alguma coisa sobre esse respeito foi quando eu estava em Goiânia. Eu ia comandar o Batalhão de Ações de Goiânia e eu fui participar já da reunião de comando. Reunião para planejar já o ano de 2023 que ia entrar. Eram 2, 3 dias de reunião e numa dessas noites, quando eu tinha acabado a atividade, eu fui procurado pelo de Oliveira e pelo Ferreira Lima, que são colegas de trabalho meu, e a data foi entre 10 e 11 de novembro, 9, 10 ou 11 de novembro, em que eles expressavam a indignação com o que estava acontecendo no país, que alguma coisa tinha que ser feita, tinha uma mobilização de massa muito grande, que o exército tinha que fazer alguma coisa, que o presidente não podia se omitir, que os generais não podiam se omitir, e que estavam propostos a fazer alguma ação que gerasse alguma mobilização de massa, que pudesse causar um caos institucional, alguma coisa que pudesse levar a uma decretação do estado de defesa, de sítio, e alguma coisa nesse sentido. E queria saber o que eu sugeriria, o que eu poderia fazer. Aí o que eu falei para eles foi, olha só, eu não tenho contato com manifestante, eu não tenho contato com liderança nenhuma, eu não mantenho esses contatos nem com o pessoal dos manifestantes. E eles sugeriram conversar com o general Braga Neto.
né, que o general Braga Neto, ele que mantinha o contato aí com os manifestantes, com o pessoal dos acampamentos na frente dos quartéis, né, que tinha essa ligação, digamos, mais popular, ligação com o pessoal do agro, né, e ligação, obviamente, com o presidente Bolsonaro. Então, isso foi dia 10 ou 11, dia 11, quando eu retornei, dia 12, nós fomos na casa do general Braga Neto. Na casa do general Braga Neto. Só um minutinho, senhor Nelson. O nome das duas pessoas? É o de Oliveira, né, o coronel de Oliveira e o coronel Ferreira Lima. Tá, o coronel Oliveira, ó, e o Ferreira Lima. Isso. Por favor, pode continuar. Isso, aí eu estava no Alvorada, né, expediente normal no sábado. Quando eles chegaram, eles me encontraram ali, a gente marcou na banca de jornal perto da casa do general, nos encontramos e fomos lá. Né? O de Oliveira já conhecia o general Braga Neto anteriormente, parece que já tinha servido com ele no Rio, na intervenção, né? Um trabalho de forças especiais, tinha uma ligação muito próxima ao general, próximo não, funcionalmente naquele momento, né? Então eu já conhecia ele de outros trabalhos. E aí a conversa foi nesse nível. Nós temos que fazer alguma coisa para que haja uma mobilização de massa, que haja alguma ação que tenha repercussão, que faça que o Exército tenha que fazer uma coisa, decretação de estado de sítio, os generais entendam a necessidade, que o presidente aceite assinar alguma coisa ou não, né? Mas tudo assim sem saber o que fazer. Não tinha nada específico, ainda detalhado o que se ia fazer. Né? E aí começaram a surgir algumas ideias. Não, vamos caminhoneiro, vamos mobilizar os caminhoneiros para o país. Não, vamos bloquear a estrada. Então, ideias que podiam ser feitas para... Quando entrou no nível das ideias, o general Braga Neto interrompeu e falou assim, não, o Cid não pode participar, tira o Cid porque ele está muito próximo ao Bolsonaro. E foi aí que eu fiquei. Tanto que a própria Polícia Federal, né, eu saí mais cedo, eu fiquei 20, 30 minutos no período inicial, saí da reunião e voltei para a Alvorada, né, até registrado tudo ali mais cedo, porque tinha uma reunião, que até o link, ele que a Polícia Federal viu, né, que tinha outra reunião que eu tinha que participar com o presidente. Mas não, tinha que assessorar ali a parte técnica. E aí a reunião continuou, eu não conversei mais com eles. 2 dias depois, o Major de Oliveira me liga, né, e aí ele pergunta para mim, né, tá nos autos, alguma novidade? Como eu não sabia de nada, nem tinha conversado com o general Braga Neto, também não perguntei, que era o meu perfil, falei, não sei, você que tem que me dizer. Realmente eu não sabia o que eles tinham falado, combinado ou planejado fazer. Aí ele fala assim, estamos sem recurso, né, alguma coisa assim, não temos recurso. Eu falei, não, tudo bem, vamos ver se eu consigo. Aí eu fui procurar o general Braga Neto, né, não sabia do que tinham planejado, e falei, general, eu não sei o que foi conversado aí, mas eles estão precisando de dinheiro. Aí o general deu a ideia de, não, peça para eles fazerem uma solicitação, o que eles precisam inicialmente, e nós vamos ver se o partido consegue bancar alguma coisa, né? Tanto que inicialmente, até pelo início das conversas, até na minha conversa com isso, eu falei, não, tem que trazer o pessoal do Rio. Eu achava que eles queriam encorpar as manifestações, trazer grupo de motoqueiro, né? Para poder encorpar e ter um pessoal conhecido, digamos assim, na mão. Aí ele me manda o primeiro documento, que foi aquele Copa 2022, que a Polícia Federal não conseguiu abrir. Naquele documento estava descrito que eles precisavam de hotel, carro, passagem aérea, né, alguns dados. O valor de 100 mil, inicialmente, fui eu que falei, assim, até de maneira brincando, né, não tinha nem ideia de gasto. E o general Braga Neto me orientou a perguntar se o partido poderia custear isso aí. Aí eu fui conversar com o coronel lá, que era responsável pelo partido, não me recordo o nome dele. Inclusive, ele viu o documento, eu imprimi o documento e mostrei para ele o documento, né, esse documento inicial, que tinha só as relações. Aí ele falou que o partido não podia, né, trazer manifestante ou apoiar com esse tipo de material. Aí eu voltei no general Braga Neto, e o general Braga Neto falou assim, não, vou dar o jeito, vou tentar conseguir por outros caminhos. Aí eu não me recordo a data, mas talvez que 1 ou 2 semanas depois, o general Braga Neto me entrega dinheiro. Ele acho que foi, eu não me engano, mas eu creio que foi quando o de Oliveira esteve no Planalto, no Alvorada. Né? Ele me entregou era tipo um coisinha de vinho, assim, aquele de presente de vinho, com dinheiro. Eu não contei, não sei quanto, estava grampeado, né? E aí o de Oliveira veio buscar o dinheiro. Então eu peguei o dinheiro e passei para o de Oliveira. Depois, no dia 9, se eu não estou enganado... Isso foi mais ou menos que dia, coronel? Ministro, eu acho que esse dia foi... Acho que foi dia 9... Eu não me lembro, mas foi a data que o de Oliveira esteve no Alvorada. Eu não sei se foi... Tá bem, pode continuar. Só aqui também, a Procuradoria, assim como os advogados, o nosso Procurador-Geral e o Procurador que acompanham, a qualquer momento fiquem livres para perguntar o que... Na ocasião, o senhor confirmou a presença dos requisitos previstos no artigo 4º, parágrafo 7º, da Lei 12.850 de 2013. O senhor tem presente, o senhor recorda-se desta audiência, senhor Mauro Cid? Sim, senhor. O senhor se recorda das circunstâncias da realização, onde ela foi realizada, das pessoas que participaram da referida audiência? Sim, senhor. Inclusive, creio que foi nessa mesma sala aqui, né?
Na ocasião, o senhor estava acompanhado dos seus defensores? Sim, senhor. O senhor consegue nominá-los? Estava o doutor César, a doutora Vânia, e eu não me recordo se o doutor Jair estava presente ou não, mas com certeza o doutor César e a doutora Vânia estavam presentes comigo. O senhor sempre esteve acompanhado dos seus defensores nas oitivas realizadas pela autoridade policial? Sempre, nunca fui desacompanhado. Pelo menos por um advogado ou, via de regra, por mais de um? Na maioria das vezes, por mais de um. Sempre, portanto, acompanhado, Isso, na sempre. maioria das vezes, de mais de um advogado. Isso, às vezes até 3. Já teve situação que o doutor Jair estava acompanhando também. Porque eu tenho como advogados do senhor o doutor César Roberto Bittencourt, o doutor Jair Alves Pereira e a doutora Vânia Barbosa Adorno Bittencourt. Confere? Sim, senhor. Muitas vezes os 3 estavam acompanhando as audiências. Perfeitamente. Voltando à audiência realizada nas dependências do Supremo Tribunal Federal, como o senhor disse, nessa mesma sala onde o senhor agora se encontra. O senhor recorda-se das perguntas feitas pelo então juiz auxiliar. Eu questiono ao senhor se o senhor confirma, se o senhor reafirma a voluntariedade da manifestação de vontade que o senhor, naquela ocasião, naquela audiência, exteriorizou. Confirmo e reafirmo, e a vontade continua sendo a mesma. Naquela audiência, presidida pelo então juiz auxiliar Marco Vargas, tudo o que foi perguntado para o senhor, especialmente quanto aos termos da colaboração premiada, da delação premiada, enfim, como assim se entender melhor, ficou claro, e o senhor reafirma agora, que o senhor realizou aqueles termos de forma espontânea, de forma voluntária. De forma espontânea, e voluntária. Ciente do que seria feita a colaboração. E reafirmo, não havendo pressão de nada do Polícia Federal, nem do Judiciário. Foi uma decisão pessoal minha. E que eu continuo com a mesma decisão pessoal. Acerca da espontaneidade, da voluntariedade, do que o senhor disse na ocasião. Previamente, o senhor chegou a conversar com seus advogados? Positivo, sim, senhor. Em algum momento, o senhor foi, de alguma forma, coagido por qualquer pessoa ou por qualquer instituição a firmar o acordo de colaboração de que estamos a falar? Não, senhor. A decisão de colaborar foi minha, da minha família, de livre e espontânea vontade. E, obviamente, conversando com o advogado que me orientou. O senhor tem ciência dos termos da mencionada colaboração premiada, inclusive das cláusulas relacionadas às suas obrigações, assumidas por ocasião da celebração de que falamos? Sim, senhor. O senhor tem presente, o senhor chegou a ler todos os termos, com eles concordou, com eles trocou ideia com seus advogados, vale dizer, estava seguro, estava consciente de todas as cláusulas envolvidas. Sim, senhor. E com elas concordou, anuiu. Sim, senhor. Bem, podemos, quanto a esse aspecto, quanto ao aspecto daquela audiência, quanto aos termos colocados na colaboração premiada, podemos deixar claro, de uma vez por todas, que tudo o que foi dito pelo senhor foi de forma espontânea, foi de forma voluntária, sem qualquer espécie de coação por parte de pessoas ou de instituições. Sim, senhor. Livre e espontânea vontade, decisão minha e da família, orientada pelo meu advogado, sem nenhuma pressão de nenhum órgão ou instituição. Bom, dito isso, recentemente veio a público divulgação por parte de uma revista, Veja Online, né, de determinados áudios, especificamente na data de ontem, 21 de março de 2024. O senhor soube desses fatos? O senhor tomou conhecimento? Sim, senhor. Tomei conhecimento pela imprensa na hora da publicação da revista. Dessa divulgação, desses áudios, o senhor teve ciência única e exclusivamente a partir do momento em que a revista mencionada divulgou-os. Sim, senhor. O áudio ou a conversa que foi gravada, não sei dizer muito bem, ela foi de forma de caráter privado, de maneira informal, um desabafo feito de maneira privada e particular. Ela nunca teve o intuito de ser exposto numa revista de grande circulação, que expôs uma conversa privada, particular, de alguém que está com vários problemas e, de certa forma, psicologicamente abalado, de certa forma, em alguns aspectos. O senhor chegou a ouvir todos os áudios que foram divulgados pela imprensa? No caso, pela revista que primeiro os divulgou? Sim, senhor. Ouviu todos aqueles que foram divulgados? Sim, senhor. O senhor os reconhece? Ou seja, a voz era do senhor, o senhor reconhece ter tido aquela conversa, ter mantido aquele diálogo com alguém? Sim, senhor. Aquelas mensagens, aquelas falas,
foram efetivamente ditas, proferidas pelo senhor? Elas foram ditas em sentido de desabafo numa conversa privada com um amigo. Ou com um familiar que a gente ainda não conseguiu levantar direito isso aí. Com quem o senhor conversou? Quem era o interlocutor dessas mensagens que acabaram divulgadas pela revista online? Com quem o senhor conversava, conversa essa que deu origem a esses áudios? Só passar um contexto para o senhor. À vontade. Eu tô meio recluso, né? A minha vida está sendo praticamente em casa. Eu não tenho vida social, não estou trabalhando. E com quem eu me comunico são um círculo de amigos muito próximos e familiares próximos. E, efetivamente, para quem eu falei, quem eu conversei, eu não me lembro. Até porque, como não era uma conversa privada particular, de um desabafo, de um momento psicológico ruim, né? Foi alguém próximo da família. Ou de um amigo muito próximo. Então a gente ainda não conseguiu identificar quem foi essa pessoa, né? Que eu conversei. E porque esse meu núcleo próximo, dificilmente alguém teria a intenção de me prejudicar vazando notícias para a imprensa. E também meu núcleo próximo não tem contato com a imprensa, como eu também não tenho. Né? Eu não falo com a imprensa. Então a gente está tentando ali dentro da família identificar ali quem possivelmente recebeu ou falou comigo, ou passou para alguém, se é que eu gravei um áudio, passou para um terceiro, para um quarto. E aí isso foi meio cadeia de WhatsApp e acabou batendo na mão do repórter. Pelo que o senhor escutou, pelo que o senhor ouviu desses áudios, a conversa teria ocorrido pessoal, ou seja, pessoalmente, ou por intermédio de telefone, celular, fixo? Possivelmente por telefone. Porque eu recebo pouca gente lá em casa. Então, possivelmente foi por telefone. Acaso por telefone, poderia ter sido fixo ou, via de regra, celular? Não, via de regra celular. Muito provavelmente celular. O senhor disse que o círculo de pessoas do seu contato social, o círculo de seus amigos, enfim, é um círculo pequeno, é um círculo reservado. O senhor poderia, por gentileza, nominar essas pessoas desse círculo? Tem meu irmão, tem meu cunhado, tem amigos próximos, assim, umas 10 pessoas ali próximas, mas de difícil dizer quem poderia ter sido, né? E nem quando eu conversei isso. Mas tem meu irmão, tem pessoal que está comigo do quartel, né, meus amigos militares, mais longa data, alguém ali da parte de equitação também, pode ter sido lá naquela linha, mas num ciclo muito, muito próximo de pessoas. De uma certa forma, o senhor já respondeu a pergunta que eu vou fazer agora. Né? De toda sorte, assim mesmo eu tomo a liberdade de fazê-la. O senhor tem ideia da data, de que dia, ou mais ou menos há quanto tempo essa conversa teria sido mantida? Eu não sei, talvez depois do indiciamento, eu não sei. Porque é tudo clima de estresse. Porque, se o senhor me permitir, antes, Fique à vontade, explicar para o senhor o que está acontecendo. Né? Dentro desse contexto todo, eu, a família, a gente tem sofrido uma exposição midiática muito pesada. Isso, obviamente, prejudica a carreira, prejudica a amizade, prejudica tudo. Então, a gente está num momento, psicologicamente, a família toda muito abalada. Né? Problemas familiares, problemas financeiros. E agora, esse mês, principalmente, uma situação que pesa muito para mim, é a situação da minha promoção. Né? Então, vem de uma família militar, 4 gerações no Exército, e não que o Exército tenha dito isso, mas os indícios todos mostram que eu não vou ser promovido agora, no final do mês. Até a grande parte do conhecimento disso vem pela imprensa. E aí a família vive, então isso para mim é coisa muito angustiante. Então, como eu não trabalho, estou em casa quase o dia todo, se eu saio, a imprensa está atrás de mim. Né? Hoje, por exemplo, tinha um repórter na frente da minha casa tirando foto da minha família, minha esposa entrando, minha esposa saindo. Então a gente vive num ambiente muito pesado, está muito carregado para minha família psicologicamente tudo isso. Né? E tanto que, isso é coisa particular, mas a gente não dorme antes da meia-noite, quando sai a última notícia, e 5h30 da manhã já está acordado para ver qual a próxima notícia. Tudo bem, por mais que todo mundo diga não vê imprensa, mas não dá. 5h30, 5h da manhã já acorda desesperado achando que vai ter alguma coisa minha. Né? Isso já vem de anos. Né? E esse mês de março, principalmente, por causa da promoção, digamos assim que eu tô, é um termo que eu não gosto de usar muito, mas mais sensível, mais, né, com as coisas. Tanto que tudo que eu falei, tudo que foi um desabafo, eu não tinha ideia de atacar ninguém, nem criticar ninguém, até porque a Polícia Federal, acho que ela sempre me tratou com muito respeito ali, por mais que eles tenham a tese investigatória deles, eu tenho a minha versão, mas nunca houve uma pressão, eu quero que você fale isso, eu quero que você fale aquilo, você não faça perder, veja bem o que você vai falar. Ele tem a tese investigatória dele, eu tenho a minha versão. Então, só que quando eu fui falar com um amigo, né, tanto que eu não sei nem se os áudios ali estão na ordem correta, né, o desabafo começa criticando até o presidente, que eu falo, tem gente milionária, tem gente aí que não perdeu nada, tá sendo investigada na imprensa, mas eu perdi tudo que eu tinha. A família tá vendendo os imóveis.
eu não tenho minha carreira mais, coisas que são pesadas pra gente. E como eu não tenho nem pra onde sair, eu não posso sair, a empresa tá atrás, o senhor, e nem mais direito a conversar eu tenho, porque se eu desabafo com um amigo, se eu grito com um amigo, não tem da imprensa. Então, é mais ou menos, tá. Tem um copo d'água? Não, tá bom. Aceita um copo d'água como foi oferecido para o senhor. Acalme-se e continuamos com calma. Pode relaxar. Relaxa. E as palavras ali não tinham sinais de crítica, nem atacar ninguém. Era um desabafo do que estava acontecendo, a minha situação toda, o que está acontecendo comigo. Era um momento, uma forma minha de expressar. Tanto que tem palavrão ali, e quem me conhece sabe que eu não falo palavrão. Né? Então, assim, quando eu falo é porque está num nível já alto de estresse. Então é uma maneira de descarregar e soltar o que está preso ali dentro. Então em nenhum momento houve coação da Polícia Federal, em nenhum momento eles me obrigaram a falar alguma coisa. Óbvio que eu tinha uma versão e eles me colocavam o que eles tinham na investigação. Nós temos isso, está falando isso, é isso mesmo? Eu falava, eu não me lembro, mas e isso? Então foi isso que aconteceu. Em nenhum momento eles me obrigaram a falar alguma coisa. Não, coloque isso aqui, senão você vai perder a delação. Isso nunca aconteceu. Isso nunca aconteceu. Senhor Mauro Cid, até agora, o senhor falou, nós falamos do círculo de amizade, que embora restrito, mas o senhor mencionou familiares, um irmão, amigos, enfim. Para que possamos ter mais claro, o senhor poderia, por gentileza, precisar, eu digo, nominar, para ser mais explícito, dar os nomes das pessoas com as quais o senhor tem conversado regularmente? Sejam elas parentes seus, sejam elas pessoas, amigas suas, enfim, amigos seus, por gentileza, quais os nomes dessas pessoas com as quais o senhor tem conversado regularmente? Quem eu tenho conversado é meu irmão, Daniel Cid, meu cunhado, Gilberto Ribeiro, minha prima, Monique Cid, tem um amigo que é capitão, major do Exército, também é Rafael Maciel, tem os coronéis ali mais próximos da minha turma, Coronel Sobral, Coronel Lessa, né? Quem mais que eu converso ali? Tem o pessoal do hipismo, que minha filha faz hipismo, né? Um sargento, Thiago Ravia, eu não acho que eu comentei com ele muito não. Quem mais que eu podia ter falado essa porcaria? O senhor mencionou nomes de familiares, o senhor mencionou nomes de amigos seus, especialmente da área do Exército, da qual o senhor é originário. Mas de outras áreas, por exemplo, o senhor chegou a conversar com pessoas de outras áreas? Para que eu seja mais expresso, pessoas que trabalharam com o senhor no passado, pessoas vinculadas à área política ou à área social da sua amizade, mas não necessariamente vinculadas ao Exército? No caso positivo, os nomes, por favor. Não, eu não tenho contato com nenhum político, eu não tenho contato com ninguém do judiciário, né? As pessoas, porque assim, eu sempre fui militar, eu nunca fui político, eu entrei nessa função de de ordem por escolha do comandante do Exército. Então toda amizade que eu fiz, ou que eu criei, os relacionamentos durante os 4 anos da presidência, eu não mantenho mais nenhuma. Então eu não comento com ninguém, eu não falo com ninguém, até as pessoas se afastaram de certa forma de mim também. Então eu não tenho contato com ninguém de núcleo político, de nada, de nenhuma esfera política. De uma forma ou de outra, o senhor talvez até já tenha respondido a pergunta que eu vou lhe fazer. Mas de toda sorte, né, eu precisaria saber quem são os policiais que, de uma forma ou de outra, queriam que o senhor falasse coisas que não sabia ou que não teriam acontecido. Porque isso foi dito, o senhor já fez o contexto, perfeito, mas eu precisaria expressamente de uma resposta sua a esse questionamento para que não pairem dúvidas. Eu não sei o nome dos agentes nem dos delegados que acompanhavam a oitiva. O único delegado que eu sei o nome é o delegado Schorn, Dr. Schorn, mas os outros que acompanhavam as oitivas eu desconheço o nome, né? Estavam em todas as oitivas que eu participei, mas eu desconheço o nome. Mas a pergunta até forçou. Não houve. Desculpa, excelência. Ninguém me forçou. Não foi forçado. Eu volto ao que eu tinha comentado anteriormente, eles tinham a tese investigativa e eu tinha a minha versão. E muitas vezes a minha versão contradizia com argumentos que eles tinham nos inquéritos. E eu falava, não, minha versão é essa, isso aqui eu não sei, isso aqui eu não vi. Pô, mas você não viu isso? Eu não vi. E isso aqui, você viu? Então, mas nunca houve nenhum tipo de coação ou eu quero que você fale isso e não isso. Né? O que realmente tinha, é que eles queriam que eu lembrasse o que tinha acontecido. De uma ligação, de um evento, de uma reunião, com mais detalhes do que muitas vezes eu poderia dar, porque eu não me lembrava, ou porque realmente não aconteceu nada do que a tese investigatória, não sei o termo correto, estava seguindo.
Senhor Mauro Cid, no áudio, lá pelas tantas, há uma passagem, daí porque eu quero saber qual é a versão, aspas, verdadeira, fecha aspas, né? De a qual fato o senhor se refere quando, no áudio, consta que o senhor teria contado, o senhor fala isso pelo menos, que o senhor contou alguma coisa aos policiais e eles não teriam acreditado. Que coisas eram essas que o senhor contou aos policiais e que eles não acreditaram? E qual seria o fato verdadeiro, afinal de contas? Assim, por exemplo, não vou lembrar tudo, mas, por exemplo, ele disse que teve uma reunião que aconteceu na casa de fulano de tal. Aí ele queria saber o motivo da reunião. Eu falei, não, o motivo da reunião era encontro de amigos, né? Fulano de tal estava na cidade, quis cumprimentar o general. Aí, não, mas não pode ser só isso. Pô, mas peraí, não é possível que o general... Então eles tinham outra linha argumentativa, né? Do que eles estavam investigando, e a linha que eu estava trazendo, da minha versão dos fatos, era outra, né? Então em alguns momentos lá aconteceu isso, porque ele achava, e até porque, não, mas isso é estranho, como é que alguém vai reunir segunda-feira à tarde, tá para fazer isso. Então, aí eu explicava, não, a gente reunia à tarde, cara, disso. Então volto a dizer, sempre, até na cordialidade, né? Sempre foram, né? Eles estavam trazendo os fatos do que eles estavam investigando na versão deles. Eu não lembro se teve outro detalhe, não é correto, né? Perfeito. Senhor Mauro Cid, ainda quanto a uma determinada específica passagem nesses áudios divulgados ontem, o que o senhor quis dizer, qual foi a intenção de, aspas, narrativa pronta? Eles tinham uma narrativa pronta, fecha aspas. Porque já tinham, desculpa que eu não conheço os termos, já tinha uma linha de investigação. Tanto que até o próprio delegado falou, nós te ouvimos por último para você poder tentar fechar o nosso quebra-cabeça. Então, quando eu falei narrativa pronta, já tinha uma tese já construída. E eu entrei ou para corroborar ou para... Eu ouvi por último agora. Não, por último agora. Então, agora, tô falando desse depoimento de dia 11 de março, não estou enganado. O outro depoimento não. O outro depoimento eu falei primeiro, que foi o que deu início à colaboração. Mas nesse último depoimento, todos foram ouvidos, né? Todo mundo foi ouvido, todo mundo foi preso, fizeram busca e apreensão, e por último, ele me ouviu. Então, quando eu falei que já tinha uma narrativa pronta, é que ele já tinha a tese toda dele montada, né? E aí eu ia encaixando ali para complementar e fechar os buracos, em que mais que eu poderia colaborar dentro daquela linha de investigação, né? Senhor Mauro Cid, ainda quanto a uma das passagens do questionado áudio. Pelas aspas, sentença pronta, fecha aspas, que o senhor afirma que o ministro relator tinha. Lá pelas tantas, o senhor afirma, no áudio pelo menos, assim está, que o ministro relator, ministro Alexandre de Moraes, tinha uma sentença pronta. Que todo mundo, também o senhor coloca, entre aspas, quem é esse todo mundo? E que denuncia e prende todo mundo. Denuncia quem? Prende todo mundo quem? Essa é a explicação que eu peço que o senhor forneça, por gentileza. Doutor, essa eu acho que é um termo que todo mundo usa quando não tem o que falar. Porque o cara tá desabafando, tá nervoso, tá irritado, quer chutar a porta e acaba falando besteira, e genérico, todo mundo. E acaba saindo coisas que não era pra ter saído. Tanto que é todo mundo, é todo mundo, né? É sempre, nunca, né? Então acaba saindo palavras que às vezes é o que se refere à palavra quando a pessoa tá desabafando, tá reclamando da vida, tá desgostoso, né? Que era exatamente o meu sentimento, que é um sentimento que já vem há um tempo já, né? Então, por causa da situação que eu tô vivendo. Então foi mais, como eu falei, foi mais um desabafo, uma maneira de falar, pô, tô me dando mal, tá tudo ruim pra mim. Então, por isso que as palavras genéricas, né? Todo mundo, né? Tudo pronto, né? Então acaba sendo utilização de palavras numa conversa privada com um amigo que tá lá te escutando, né? O senhor não tem nenhum fato específico que eu possa dizer e comprovar isso que eu falei. Por isso que eu digo que são palavras de desabafo. Que eu vou dizer que um desserviço que a Veja faz a tudo, ao inquérito, a preservação da segurança da minha família, a cabeça das minhas filhas, né? O senhor afirmou também que, aspas, todos se deram bem, ficaram milionários, fecha aspas. Quem são esses todos que se deram bem? Quem são essas pessoas? Quem ficou milionário? De que forma ficou milionário? Enfim, por gentileza, essa passagem agora que eu peço que o senhor não só contextualize, mas explique. Assim, é um pouco um sentimento, eu não vou dizer que eu estou me sentindo abandonado de alguma forma, mas obviamente eu estava falando do presidente Bolsonaro, né, que ganhou o Pix, aqueles negócios todos, né, e fala também, né, dos generais ali, porque todo mundo que está envolvido está na reserva, né, todo mundo que está envolvido ali, né, da investigação já está na casa dos seus 60 anos, 70 anos, já teve sua vida toda, já atingiu todos os seus objetivos de vida e agora estão sendo investigados. E no meu caso não, né, até que eu falo palavrão lá, né, eu perdi tudo, né, eu tô com 45 anos, venho de uma família, né, quarta geração de militar numa família e que
Estou vendo minha carreira desabar na minha frente. Estou vendo amigos meus, vou usar a expressão que eu gosto de usar, leproso, né? Não porque eles acham que eu fiz uma coisa de errado, mas porque sabem que pode se prejudicar no exército, ficar se aproximando de mim. Então, e eu falei do político também, né? Que os políticos, a exposição com o político é até boa, porque sai da mídia, depois ele se elege. E eu não sou político, eu não sou militar, eu não quero ser político, eu quero ter minha vida de volta. Eu não consigo ter minha vida de volta nem de conseguir ir na esquina. Hoje, eu botei a cara pra fora de casa, tava o repórter tirando foto da minha casa, minha esposa chegando e tirando foto da minha esposa. Então, assim, eu acho que isso tudo transcende até mesmo a investigação. Entra na parte pessoal, da parte de mídia, né, que maltrata a gente 24 horas, meu nome não sai da imprensa, todo dia tem um troço. Então, esse troço psicológico ali, você tá... eu tô enclausurado, eu não tô saindo, né, não tô indo pra lugar nenhum, porque onde eu vou a imprensa tá querendo ir atrás. Então, você fica agoniado, você fica abafado, eu não tô trabalhando, eu não tenho, né, pra quem explodir, digamos assim, né. Inclusive, engordei mais de 10 quilos, né, vou ter que voltar a correr. Então... é isso, foi um grande desabafo disso, que vem desde... E esse áudio, esse lado especificamente, né, eu falo do outro lado, né, eu falo de pessoas que, teoricamente, tinham que estar me apoiando, me dando sustentação, digamos assim, mas que não, de alguma forma, mas sem criticar ninguém, de novo, nem atacar ninguém, um desabafo para um amigo, né. Ao fim e ao cabo, ao menos de minha parte, tá? Antes que eu abra a oportunidade para a Procuradoria-Geral da República para a sua defesa. Em resumo, completamente rígidos, espontâneos, voluntários, verídicos, os termos que o senhor fez constar na sua colaboração premiada, na sua delação premiada, enfim, que o senhor reitera agora. Reitero agora, sempre de forma voluntária e espontânea, né, de livre decisão minha, da minha família, nunca omitindo nada, contando a minha versão dos fatos, isso em todos os depoimentos que eu participei. Desde o dia da minha prisão, quando eu fui preso, eu entreguei meu telefone, eu desbloqueei o telefone, eu entreguei todas as minhas senhas, eu nunca coloquei nenhum empecilho na investigação. Quando o delegado chegou lá, eu desbloqueei meu telefone, escrevi a senha no papel, tá aqui a senha do meu celular. Então eu sempre fui extremamente colaborativo em todos os meus depoimentos, antes da colaboração e durante a colaboração, toda vez que eu fui chamado, eu fui extremamente, e fui de forma voluntária, né, nunca fui obrigado, sempre oriento, sempre com meus advogados, sempre com meu livre-arbítrio e decisão minha e da minha família. Agora, definitivamente, caminhando para o encerramento. Tá? Eu tinha feito umas anotações aqui e, de uma forma ou de outra, repito, nada obstante, o senhor já tenha respondido algumas, mas para que eu fique com a minha consciência tranquila e o senhor também tenha toda a oportunidade de, enfim, de falar o que bem entender. Voltando um pouquinho ainda na questão do áudio, o senhor disse também que a cama está toda armada, né? Os bagrinhos estão pegando 17 anos. Os mais altos vão pegar quanto? Quem são esses mais altos? Eu preciso saber, eu pergunto para o senhor, né? E a quem o senhor se referia? Enfim, contextualizando. O contexto geral é aquela uma reclamação genérica do que está acontecendo. Cada vez que você vê um elemento lá sendo preso a 17, 15 anos de prisão, você toma um susto, porque se estão acusando o pessoal mais alto, digo generais, o pessoal está sendo investigado, né? O que vai acontecer com essas pessoas? Né? Então, esse que era o sentimento de caramba, né? Se o pessoal de baixo, né, que seria o de baixo, já está tomando 15, 16, 17 anos de prisão, quanto que o pessoal de cima está sendo chamado de planejador, de financiador, vai pegar. Né? Então é desabafo, preocupação com o futuro, preocupação com o que vai acontecer, né? E até a tensão diária que a família vive, que não sou só eu, é a família, são 3 filhas, né? Pai, mãe, e outra coisa que eu falei no áudio, que também pesa demais. Nessa investigação toda, eu fui o único que tive a família toda exposta pela imprensa. Não pelo judiciário, mas pela imprensa. A imprensa revirou minha vida toda, revirou até a vida do meu irmão, da minha irmã, que não mora nem no Brasil, né? Expôs tudo, minha filha, expôs áudio da minha filha, teve o jornal Metrópolis, expôs o áudio da minha filha, que também, né, como vazou esse meu áudio, alguém vazou um áudio da minha filha, né? Que ela conversando com uma amiga, onde ela diz que não tinha que ter intervenção militar nenhuma, aquela coisa, obviamente, que ela ouvia em casa, né? Mas vazou, na capa do Metrópolis, ficou lá meia-manhã com o áudio dela. A menina de 15 anos chorando em casa, que não estava indo para a escola, porque, né, até a professora lá, tweetando coisas contra mim no coisa, ficou com quase um ano sem ir para a escola, chorando em casa, achando que estava me prejudicando. Então, assim, não sou só eu que estou sofrendo com isso, é eu e toda a minha família. Né? Então, quando eu falo que eu estou recluso, porque eu não quero trazer mais problema, mas parece que a imprensa não me larga, parece que qualquer coisinha minha eles querem vazar, que não sei porque eles acham interessante, ou sei lá quem, né? Então, esse clima todo que
que a gente sente isso aí. A gente vê o pessoal sendo condenado a 17 anos e aí? Né? Você olha aquela pressão toda, a família, a mídia fala um monte de besteira e não adianta, né? A mídia social, todo mundo lê, todo mundo sabe. Por mais que minha filha tenha 15 anos, ela sabe o que está acontecendo. A minha mais velha tem 19, né? Um pouco mais madura. Mas mesmo assim, né? E aí eu fico preocupado. Quando vazou o áudio do Metrópolis, né? Eu fico com medo até dela se matar, porque sabe como que é adolescente, né? Aquela adolescente ficando no celular, presa em casa, né? Se bem que ela monta, então dá uma desopilada nos problemas. Mas você sabe que sei lá o que vai acontecer. Então é uma responsabilidade muito grande. Tanto que depois que vazou a porcaria do áudio, minha filha chorando em casa, o que vai acontecer com meu pai? Então, assim, é um desserviço que essa porcaria da imprensa faz, de pegar um áudio privado de amigos, que o cara tá desabafando, vivendo um problema que eu tô vivendo mais de sei lá quanto tempo, e me expor isso como se fosse matéria de futebol. Né? Como se fosse outra matéria pra dar clique, pra dar like, sei lá. Né? Senhor Mauro Cid, nada obstante, o senhor também já tenha, de uma forma ou de outra, deixado muito claro, mas enfim, o senhor confirma integralmente o último depoimento que o senhor prestou na Polícia Federal, no recente dia 11 de março de 2024? Concordo com tudo que eu falei, não fui pressionado, tudo que eu falei foi verdade, respondi todas as perguntas que foram me questionadas e que eu poderia responder. O senhor também confirmo tudo que eu falei. O senhor também já respondeu, mas enfim, nesta ocasião o senhor estava acompanhado pelos seus advogados, correto? Positivo, pelo Dr. César e pela doutora Vânia. O senhor tem mantido contato por qualquer meio, com outros investigados ou pessoas, interlocutores, pessoas que falem em nome desses outros investigados? Não. Nenhum? Não. Nem investigados, nem interlocutores? Não. O senhor deseja manter o acordo de colaboração premiada ou pretende rompê-lo? Não, desejo manter o acordo de colaboração premiada. E aí o que a Veja fez foi um desserviço para o inquérito, foi um ataque à minha família e uma ação nefasta de uma mídia complicada de se lidar. Dar diretamente ao senhor Mauro César Barbosa Cid e ele diretamente responderá para os senhores. Obrigado, excelência. Quero cumprimentar os funcionários, cumprimentar a doutora procuradora, pela elegância do tratamento, o nosso constituinte, Coronel Cid. E queria, excelência, aproveitar a oportunidade, não vou fazer pergunta para o Cid, para cumprimentar a Vossa Excelência pela condução elegante, respeitosa, talentosa, criteriosa, que o senhor manteve nesse momento tão difícil para o nosso constituinte. Para nós é uma honra, um prazer estar perante Vossa Excelência, perante os funcionários, a procuradora, e estaremos sempre à disposição. E a nossa defesa do será feita nos autos no momento oportuno. Agradecemos demais o tratamento, assim, digamos, VIP de Vossa Excelência. Obrigado, Excelência.